Os sintomas e sensações mais frequentes relativos a essas alterações são rouquidão, cansaço ao falar e garganta seca e pigarro. Essas três coisas, elas não são normais, não é comum. Agora é muito normal, na verdade comum também, os professores se acostumarem com isso. Isso não é normal. 83,5% não receberam informação nenhuma a respeito de cuidados com a voz. Então, esse ponto aqui é o que a gente hoje, alegremente, estamos tratando, para que isso seja diminuído, porque muitas vezes a gente acha que porque a voz é algo natural, a gente não deva cuidar dela, principalmente quando a gente assume um papel diferente do que é a nossa relação interpessoal. Mas o que é a voz? A voz, aqui um conceito um pouco mais técnico, é o produto do ar expirado, ou seja, o ar que sai dos pulmões, encontra a prega vocal na região da laringe e essa voz acontece, ela se transforma em som, esse ar se transforma em som. E as cavidades de ressonância do nosso corpo, peito, as regiões dos seios da face, língua e palato modificam o som dessa voz. A gente fala aqui então da fonte sonora, que é a prega vocal, é onde se transforma o ar em som, e o filtro, que são as cavidades da nossa anatomia, que vai dar o aspecto, a ressonância e a qualidade da nossa voz. A gente pode partir também para uma conceituação um pouco mais filosófica e não menos interessante, a representação sonora do que o ser humano é na sua essência, ou seja, a sua voz é sua, por mais que ela se pareça com a voz de alguém ou com a voz de algum parente seu, pai, mãe, ela é sua, ela é única. E a voz que a gente utiliza faz parte da construção da nossa personalidade, como nos comportamos no mundo. Ela diz para nós a nossa característica individual. Então, é muito importante, é uma identidade, é uma marca que a gente precisa manter. É o veículo de transporte do conhecimento, no nosso caso como professores, é através dessa ferramenta tão importante que vocês vão entrar em contato com aqueles alunos que estão ali na matéria, na disciplina de vocês, e facilitar a vida deles através da exposição oral. Então é muito importante que essa voz esteja saudável. Mas é normal que a voz envelheça, até porque a prega vocal, a laringe, ela é um tecido cartilaginoso, que obviamente existem músculos e nervos, e um osso principal, que é o osso ióide, mas a cartilagem tireoide, que é onde abriga a prega vocal, ela é toda cartilagem. Mas a tendência natural da cartilagem é ossificar. Isso é o envelhecimento. Quem já comeu frango caipira já viu que aquele osso do peito, quando você pega um frango de granja, ele é branquinho e molinho, no frango caipira ele já é osso. Então a tendência natural da laringe é ossificar como toda a cartilagem, por isso a gente vai perdendo flexibilidade. Então a voz também vai mudando por isso. Agora, um ponto importante, quando a gente trabalha o desenvolvimento através de exercícios, a nossa tendência é diminuir ou retardar esse envelhecimento. O que é uma voz saudável? É uma voz que possui variação de qualidade, frequência, intensidade, modulação, de acordo com o ambiente e a situação e o contexto. É aquilo que eu falei para vocês. Por exemplo, se eu estivesse falando com uma pessoa individual, o meu tom de voz é 1. Para vocês aqui, acho que está confortável para todo mundo, esse tom de voz que eu estou falando. Se essa sala fosse maior, mais profunda e tivesse mais gente, eu precisaria falar em outro tom. Ou seja, eu vou ter que adequar o meu padrão vocal para a situação que eu vivo. E é muito importante que essa variação ocorra, porque eu não posso falar sempre do mesmo jeito, porque eu preciso fazer variação de acordo com o contexto. Isso, inclusive, é muito bom para a voz. Eu não posso dar uma aula e sair para a sala dos professores e continuar falando no mesmo nível. Eu não posso sair daqui agora e, quando eu for falar com alguém individualmente, eu usar o mesmo tom de voz. Eu preciso aprender a modular. Isso é uma voz saudável. Porque se eu mantenho sempre o mesmo padrão, esse padrão cansa. Ou então é desinteressante se eu falo muito baixo. Então, quanto mais eu posso fazer essa modulação, mais saudável é, mais capacidade de envolvimento no processo da fala eu tenho. É uma voz normalmente limpa, clara, emitida sem esforço e agradável ao ouvinte. Agradável no sentido não de se a voz é bonita ou feia, mas que ela chega. Porque, por exemplo, a minha voz pode ser agradável para uns ou não para outros, mas se eu tiver alguma característica que mostre algum tipo de problema, por exemplo, se a voz é muito aerada, de vez em quando se ela falha, então, se eu tiver alguma coisa, isso não é agradável. Mostra alguma, nossa, tá falhando ali, ou então tá áspera. Isso tudo impacta na hora que a pessoa ouve, porque você já deve ter visto
ter tido alguma aula com alguém que tinha com a voz pesada, difícil, você ouve, você obviamente vai prestar atenção, você está ali para isso, mas você nota a qualidade vocal. Então ela tem que passar agradável a quem está ouvindo. Como que se grita com técnica? Com a sensação de bocejo. Baixa a laringe, olha só. Quando a gente boceja, naturalmente a nossa laringe baixa. Viu que o som veio forte, mas eu posicionei a minha laringe de forma que assim eu consigo uma projeção muito intensa com menos energia. Isso aqui nada mais é do que técnica de canto erudito, o qual eu estudei por 7 anos. Voz com aquela qualidade de música clássica. É diferente. Então, percebe que naturalmente eu consigo ter mais projeção com menos energia quando eu faço esse movimento. Então, se você vai querer usar a sua voz dessa maneira, eu sugiro evitar. Eu não faria. Bate palma, estala, pula, sei lá. Evita sons feitos pela voz. A nossa respiração, para quando a gente vai falar em público, é costal diafragmática. A gente pode respirar de outro jeito, do jeito normal? Pode, mas essa respiração é ideal que a gente tenha ela o tempo todo. Se vocês tiveram contato com o bebê, vocês vão se lembrar, ou têm contato com o bebê, que a respiração do bebê é assim, ó. Que é a respiração costal diafragmática. O diafragma é um músculo que pega desde a coluna lombar, passando por as costelas falsas e flutuantes, e aqui a parte superior que separa a cavidade do tórax, ou seja, em cima do diafragma, pulmão e coração, abaixo o resto. Esse músculo é o músculo que é responsável pela respiração e é ele que a gente deve usar para projetar a nossa voz. Por quê? Porque se eu respiro assim, ó, eu tensiono, eu levanto o tórax e tensiono o pescoço, tensiono a nuca. O trapézio é um músculo muito grande que pega aqui da coluna cervical e vai até o meio das costas, como se fosse um formato de losango. Então, se eu uso esses músculos para respirar, eu facilito a tensão na minha garganta. E quanto menos tensão para falar, melhor. Então, a forma é respirar com o diafragma.